Durante mais de 150 anos, manuscritos permaneceram guardados em silêncio, até que revelaram um segredo surpreendente. Jesus sempre esteve à frente da obra espírita. Allan Kardec, em sua trajetória espiritual, caminhou lado a lado com Cristo em diferentes épocas da história. Chegou a hora de conhecer essas revelações no livro O Espiritismo é Obra de Jesus. Reserve já em pré-venda no site mundomaior.com.br e participe deste marco histórico. Querido irmão André, para nós é uma alegria muito grande você aqui com a gente, com o Zio da Gama. É um prazer sempre renovado. Seja muito bem-vindo, querido irmão. Dona Maria, boa noite. Que bom estarmos aqui. Que bom podermos compartilhar um pouquinho do que a gente entendeu dessa doutrina extraordinária e esclarecedora, né? Muito feliz e agradeço o convite. Ok, nós também agradecemos. Então, meu querido, nós vamos saudar nossos companheiros que estão nos ouvindo também, nos assistindo, acompanhando sempre essa doutrina maravilhosa. E vamos, então, apresentar nosso irmão, que já é conhecido por todos nós, que é sempre um prazer tê-lo conosco. Ele é de Severina, né? Em São Paulo. Então, é um palestrante, é um estudioso que a gente acompanha com muito carinho e muito gratos pelo trabalho que ele faz. E hoje ele vai falar mais para que a gente possa cada vez mais ser esclarecido sobre essa doutrina. E, meus irmãos, então, vamos todos unidos em pensamento para a nossa prece inicial. Senhor Jesus, Deus nosso Pai, de amor e bondade, nós te agradecemos por esses momentos que aqui vamos passar, aprendendo e refletindo sobre os ensinamentos da doutrina espírita. Pedimos, Senhor, a esses bons espíritos que sempre nos acompanham, nossa mentora Zilda Gama, que possa inspirar nosso irmão André para o seu trabalho, que ele preparou com tanto carinho. Pedimos, Senhor, que estejamos também de coração e mente abertos para saber aplicar esses conhecimentos, pois são eles que nos elevam e que nos fazem seguir mais um passo para a nossa perfeição espiritual. Assim sendo, Senhor, pedimos mais uma vez que abençoe a todos nós.
Que assim seja, graças a Deus. Então, querido irmão, a palavra é sua. Obrigado. Então, boa noite aos amigos que estão no chat. Que Deus nos abençoe, nos proporcione uma noite agradável e proveitosa de reflexões, de aprendizado, sobretudo para o expositor da noite. Quero agradecer o convite que nos foi feito para retornarmos virtualmente a estar entre os amigos do Centro Espírita Zilda Gama e deixar claro, né, a nossa alegria por estarmos compartilhando um pouquinho dessa doutrina extraordinária, esclarecedora e, acima de tudo, consoladora. Nosso coração se apazigua cada vez que nós mergulhamos no estudo desses textos de Allan Kardec, esses textos que tanto bem nos têm feito. Então, Deus permita que, através dos bons espíritos, a noite seja muito agradável e muito proveitosa para todos nós. Repito, sobretudo, para o expositor da noite de hoje. Vamos conversar um pouquinho, então, sobre os aspectos morais da imortalidade da alma. E quando nós falamos em aspectos morais, eu acho que não é difícil para a gente entender que tem mais de uma forma, mais de uma maneira, né, mais de um aspecto para abordarmos a imortalidade da alma. Se o meu objetivo fosse convencer os amigos com relação à imortalidade da alma, o objetivo seria outro. Então eu teria que usar o enfoque filosófico da doutrina, recorrer ao Livro dos Espíritos e de alguma forma torcer, né, vibrar, para que as minhas palavras ou as palavras dos bons espíritos, através do que eu consigo reproduzir da fala deles, de alguma forma ressoe no coração de vocês, e aqueles que não acreditavam na imortalidade da alma passem a acreditar. Então eu teria que convencer vocês com relação à imortalidade da alma. Não é o caso. Acredito que todos nós, sendo espiritualistas, sendo espíritas, nós não precisamos nos convencer da imortalidade da alma. Acho que nós já temos mais do que... certeza não digo, mas acreditamos e não temos nenhuma dificuldade mais para acreditar que a alma é imortal. Se o meu objetivo fosse falar da imortalidade da alma à luz da ciência, né, eu recorreria ao Livro dos Médiuns e nós conversaríamos sobre as consequências, ou uma das consequências da imortalidade da alma, que é a comunicabilidade, a comunicação entre os dois planos. O Livro dos Médiuns, como nós sabemos, é um livro científico, embora toda a doutrina o seja, né? Uma ciência de observação, uma doutrina de consequências morais, ou filosofia de consequências morais. Mas o Livro dos Médiuns traz esse enfoque científico, né? Para Kardec nos ajudar a entender de que forma eu posso estudar confiando numa comunicação com os espíritos, né? Como é que eu posso saber se uma comunicação com os espíritos, e aí eu peço desculpas aí pelo barulho de fundo, o trânsito aqui na cidade é bem complexo, vocês nos perdoem, por favor. Ainda temos problema com gente que para perto da janela aqui e fica fazendo gracinha, como vocês estão ouvindo, mas não tem outro jeito. Então eu usaria o Livro dos Médiuns e nós conversaríamos sobre uma das consequências da imortalidade da alma, que é a comunicação entre os vivos, entre aspas, e os mortos, também entre aspas, uma vez que a gente sabe que vivos e mortos não existem. Estamos todos vivos, alguns encarnados, outros não. Então, esse seria o nosso enfoque, se quiséssemos
analisar a imortalidade da alma do ponto de vista científico. Também não é o nosso caso. Poderíamos também analisar a imortalidade da alma do ponto de vista da justiça. E aí nós recorreríamos àquele livro que tem como subtítulo A Justiça Divina segundo o Espiritismo, e, portanto, é o livro primeiro, é o livro primordial, onde nós estudaríamos a imortalidade da alma, né? Entenderíamos a imortalidade da alma pelo ponto de vista da justiça, e você conhece esse livro como O Céu e o Inferno. Mas o nosso objetivo não é esse. Nosso objetivo, como nós dissemos, é dar uma olhada, é discutir com o máximo de profundidade que a gente conseguir dar a esse estudo, nesses minutos que nós temos, refletirmos sobre a imortalidade da alma à luz dos seus princípios morais, dos seus fundamentos morais. E como todos nós sabemos, o livro que Allan Kardec escolhe para falar sobre a moralidade, para abordar a moralidade, os aspectos morais da doutrina como um todo, e por consequência, os aspectos morais da imortalidade e de todos os assuntos que são abordados ali, o Evangelho segundo o Espiritismo. Então vamos conversar um pouquinho sobre o segundo capítulo de O Evangelho segundo o Espiritismo, que Kardec chamou de Meu Reino Não É Desse Mundo. Entendendo, e aqui eu quero dar uma boa noite para todos aqueles que estão no chat aí, obrigado pela presença, entendendo a dinâmica de Allan Kardec na escrita de quase todos os capítulos dessa obra que nós conhecemos como o Evangelho segundo o Espiritismo. Allan Kardec cita passagens do Novo Testamento, e esse padrão ele se repete em quase todos os capítulos. Ele cita passagens do Novo Testamento, cita a fonte, inclusive, né, quem é o autor do texto, ou o evangelista, como a gente costuma dizer, faz o comentário dele, Allan Kardec, depois dá a palavra para os espíritos, naquilo que nós chamamos de instruções dos espíritos. Essa é a dinâmica padrão, digamos assim. A gente sabe que existem 1 ou 2 capítulos que fogem desse padrão, tá? 2 ou 3. Um deles é o capítulo 20, Trabalhadores da Última Hora, que não tem comentários de Allan Kardec. Capítulo 23, chamado Moral Estranha, não tem instrução dos espíritos, então fica só no comentário de Allan Kardec. E, salvo engano, deve ter mais um capítulo que foge do padrão também. A grande maioria fica dentro desse padrão. Então, primeiro vamos citar aqui para vocês quais são as passagens que Allan Kardec vai comentar, pelo menos num primeiro momento. E elas estão, deixa eu abrir o texto aqui em PDF, elas estão no texto do evangelista João, no capítulo 18, entre os versículos 33, 36 e 37. Então vamos ler, vamos fazer um comentário sobre esse texto do Novo Testamento, depois a gente dá uma olhada no comentário de Allan Kardec. Kardec diz assim, o Novo Testamento diz assim: Pilatos, tendo entrado de novo no palácio e feito vir Jesus à sua presença, perguntou-lhe: És o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, a minha gente, meus amigos, meu grupo, meu povo, houvera combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Mas o meu reino ainda não é daqui. Disse-lhe Jesus. Disse-lhe então Pilatos: És, pois, rei? E Jesus lhe responde: Tu o dizes, eu sou o rei. Não nasci e não vim a esse mundo senão para dar testemunho da verdade. Aquele que pertence à verdade escuta a minha voz. Então, João, como eu já havia dito, capítulo 18, versículos 33, 36 e 37. A análise de Allan Kardec, nós sabemos, ela vai girar ao redor desse trecho. O meu reino não é deste mundo.
Então, quando Jesus diz, o meu reino não é deste mundo, ele está deixando claro que ele tem um reino. Tá? É a primeira dedução lógica. Ele tem um reino? Tem. Não obstante, nós saibamos, e não é difícil para nenhum de nós entender isso, que Jesus nunca exerceu poder temporal. Jesus nunca foi eleito, nem por aclamação, nem por maioria de votos, muito menos por unanimidade, uma vez que você sabe, eu também sei que Jesus, mesmo hoje, né, 2000 anos depois da sua passagem por aqui, mais ou menos 2000 anos, né, ele ainda não é unanimidade, o planeta não é cristão. Algumas estatísticas dizem que 2/3 da humanidade não são cristãos. Nós sabemos que nós temos muitas religiões, filosofias que não são cristãs. E está tudo certo, nós não temos que convencer ninguém com relação ao cristianismo. Nós temos que praticar aquilo que Jesus nos ensina para que as pessoas se sintam tocadas pelos valores cristãos e os pratiquem, mesmo que ele não mude de rótulo, né? Mesmo que ele não escreva lá numa faixinha na testa, né? Sou cristão, sigo Jesus, mas praticando, né, os valores cristãos, a pessoa se altera. Na verdade, praticando os valores ensinados por Jesus, a conduta do ser humano se altera. Então, a gente sabe que Jesus não é unanimidade até hoje. Tá? Oi, Vera, boa noite. Bem-vinda, Vera Sambati, minha querida amiga, aqui perto, inclusive, né? Ela é de Novo Horizonte, se eu não estiver confundindo aqui. Edenilson, meu querido amigo também, do Paraná. Bem-vindos, boa noite. Não chegou para o passe não, Edenilson. Começou faz pouco tempo. Então, Jesus não foi eleito, né? Jesus não foi eleito nem por maioria de votos, nem por aclamação. Jesus nunca exerceu poder temporal, poder financeiro, né? Jesus nunca teve essa autoridade institucional, digamos assim, né? Então, por que será que ele é chamado de rei? E aí a gente vai entender no segundo texto desse capítulo, que Kardec falou da realeza de Jesus, é um texto muito interessante, em que Allan Kardec vai nos ajudar a entender por que Jesus tem o direito de dizer eu sou rei. Por que Jesus tem o direito de dizer que ele tem um reino, né? Que embora muitos personagens ilustres que passaram por esse planeta passaram por essa mesma situação, né, de não ter exercido o poder temporal, nunca foram eleitos para governar. Eu costumo dizer, inclusive, que se nós fizéssemos hoje uma eleição na internet, eu não sei dizer se Jesus seria eleito como sendo a maior figura da história da humanidade, porque lembrem-se do que eu falei, né? Segundo algumas estatísticas, 2/3 da população encarnada desse planeta nem cristãos são. Então, talvez a gente, se fizéssemos uma eleição pela internet, não sei dizer se Jesus ganharia essa eleição, gente, de coração. E como eu disse, isso não é um grande problema, né? Porque não adianta dizer-se cristão, dizer-se um seguidor de Jesus e continuar fazendo as coisas que a gente ainda não é cristão. Enquanto tem gente que não é cristão, não é um seguidor de Jesus, às vezes declara-se ateu, mas mesmo assim pratica aquilo que Jesus deixou como exemplo, muito melhor do que nós, que nos dizemos cristãos. Mas tudo bem, isso não vem ao caso agora. Então a gente precisa parar para pensar, né? Jesus provavelmente não seria eleito hoje, né? E mesmo assim ele se diz rei. Vamos entender o porquê. Kardec nos ajuda a entender nesse subtítulo, repito, né? A realeza de Jesus, que muitos foram chamados de rei não pelo poder temporal, mas pela autoridade dada a eles pela qualidade da tarefa. Então, nós já tivemos muitas vezes citados aí na história o rei dos poetas, o rei dos escultores,
o rei dos pintores. Nós temos no Brasil, inclusive, alguns que são chamados de rei, e eu gosto muito de comentar, porque se enquadra, guardadas as devidas proporções, antes que alguém me entenda errado, guarda muita semelhança com o caso de Jesus, que é quem nós chamamos de Rei Pelé, rei do futebol, que se nós fizéssemos uma eleição hoje, 2026, eu tenho a impressão que Pelé não ganharia essa eleição. Porque muitos dos que... Oi, Marta, boa noite, bem-vinda. Muitos dos que têm facilidade para pegar um celular, para votar na internet, não viram Pelé jogar. Diga-se de passagem, o número de pessoas encarnadas que viu Pelé jogar já está ficando um pouquinho reduzido. Eu mesmo, que nasci em 1977, eu não vi Pelé jogar, só vi pelos vídeos, né, pelas gravações, não vi o Pelé jogar ao vivo. Pelé parou de jogar? Não. Eu acho que ele foi para o Cosmos, nos Estados Unidos, em 1977, que foi o ano que eu nasci. Então, veja, eu não vi Pelé jogar. Então, a maioria daqueles que pegam um celular na mão e tem facilidade para entrar no site da FIFA ou para abrir um link para fazer a votação, não viram Pelé jogar. E aqueles que viram Pelé jogar não têm tanta facilidade com o celular. Então, veja que temos também Leonardo, boa noite, bem-vindo. A Vera está nos lembrando, o Rei Roberto Carlos, enfim, tem mais de um, né? Então, guardadas as devidas proporções, é óbvio que eu não estou comparando Pelé a Jesus, mas nesse contexto, né, de análise, as situações são um pouco parecidas. Jesus não seria eleito hoje, assim como Pelé também não seria eleito como o maior jogador de todos os tempos. Aí, mesmo assim, eu acho que para aqueles que entendem minimamente de futebol, sabem que o que Pelé fez foi incomparável, né? Então, nós temos aí um exemplo de alguém que é considerado rei por muitos daqueles que assistem futebol, que gostam de futebol, mas não seria unanimidade, né? Lógico que essa garotada que assiste futebol hoje e se entrasse no site da FIFA, hoje, numa eleição dessa, votaria em Lionel Messi, votaria em Cristiano Ronaldo, votaria em Mbappé, votaria até no Neymar, se fosse o caso, mas não votaria no Pelé, porque não viram, não tem noção de quem foi o Pelé. Então, é mais ou menos a mesma situação. Então, pela excelência da tarefa cumprida, da tarefa exercida, Allan Kardec nos diz que na história muitos têm o direito de ser chamados de rei, embora não tenham exercido poder temporal. Eu, particularmente, gosto muito de tudo que Allan Kardec faz. O que Kardec fala faz muito sentido para mim, e, nesse caso, dessa análise dele, não foi diferente. Ele foi muito feliz no seu comentário, ao lembrar que muitos foram reis em determinada área, em determinada arte, em determinada filosofia, e, mesmo assim, não exerceram o chamado poder temporal. Então, gosto muito dessa análise de Allan Kardec. Então, Jesus tem o direito de se dizer rei? Sim, ele mesmo diz, eu sou rei. Só que ele vai dizer que o reino dele não é desse mundo. Então, já encaixando um comentário no outro, a gente chega muito tranquilamente à conclusão que, se o reino de Jesus existe, ele é rei, mas o reino dele não é aqui, então existe um outro reino, existe um outro plano, existe um outro lugar, e aí você pode dar a denominação que você quiser, porque agora é indiferente, né? Nesse contexto não faz diferença nenhuma. Existe um outro lugar, existe um outro plano, existe uma outra dimensão, enfim, você pode chamar como você quiser, onde esse reino se estabelece, já que ele mesmo diz que o reino dele não é daqui. Então, esse plano, esse lugar, você e eu sabemos, não temos muita dificuldade para entender isso, caracteriza-se naquilo que Allan Kardec chama de mundo espírita, ou mundo dos espíritos, né? De uma forma geral, o meio espírita gosta de chamar de plano espiritual. Também não é um grande problema, é que eu gosto de esclarecer a respeito dos termos usados por Allan Kardec.
O mundo espírita é o mundo dos espíritos, né? Onde vivem, onde habitam os espíritos que momentaneamente não têm um corpo físico. Eles vão ter mais à frente, assim como nós também vamos deixar de ter o nosso em determinado momento, mais à frente ou menos na frente. Então, quando Jesus diz, né, para fechar as ideias e darmos um passo à frente, que o reino dele não é daqui, ele já está deixando claro. Ele tem um reino? Ele tem um reino. E se não é aqui, fica claro, fica tranquilo para entender que existe uma outra situação, um outro contexto, repito, como que a gente vai chamar isso? Não vem ao caso agora, não faz muita diferença, onde esse reino se faz, onde esse reino se mostra, onde esse reino se caracteriza, enfim, podemos chamar do jeito que quisermos, podemos caracterizar do jeito que nós quisermos. Tá? Então, Jesus é rei, mas o reino dele não é daqui. Então, fica caracterizado a existência de uma outra circunstância onde esse reino acontece. Tá? Acho que vocês vão concordar comigo que quando Jesus diz que o reino dele não é daqui, fica comprovada a existência de uma outra dimensão, de um outro plano, enfim. Jesus já está batendo de frente com o que nós chamamos de materialismo. Né? O materialismo acredita que em nós que estamos aqui, nesse mundo material, não existe a alma, não existe, desculpem, não existe espírito, só existe matéria. Então, se não existe matéria, se não existe espírito em nós, é evidente que o materialista não acredita na existência do mundo espiritual. Então, quando Jesus diz que o reino dele não é daqui, ele já está deixando caracterizado para a gente que existe um mundo, existe um reino, onde esse reino se faz. Então, ele já está desmentindo a tese materialista ao dizer que esse outro lugar existe, porque é lá que o reino dele se faz. Então, é uma análise que vale a pena a gente dedicar uns minutinhos a mais, porque esclarece muito a todos nós, porque o próprio Cristo fala que o reino dele não era daqui. Tá? Agora eu vou entrar no que realmente interessa. Ana Paula, boa noite, bem-vinda. Eu vou entrar no que realmente interessa, que é o terceiro subtítulo, que Kardec chamou de o ponto de vista. Se nós quisermos substituir a palavra ponto de vista por um outro termo um pouco mais moderno, nós podemos chamar de paradigma. Tá? Paradigma é um ponto de vista também. Tá? Só que limitado a determinada circunstância. Como o ponto de vista né? Nós vamos nos lembrar daqueles dizeres, na minha opinião, interessantes, que dizem assim, o ponto de vista nada mais é do que a vista de um ponto. Tá? Então, em determinadas circunstâncias, o ponto de vista nos limita a uma visão de um único ângulo, podemos dizer assim. E aqui ele vai nos ajudar a entender que nós podemos encarar a encarnação, a vida física e as dificuldades da vida física por dois pontos de vista ou dois paradigmas. São eles o paradigma materialista e o paradigma da imortalidade. E que a maneira de encarar a vida, né, por um ou por outro ponto de vista, por um ou por outro paradigma, faria muita diferença para todos nós. Vamos ver o que ele fala. Ó. Vou ler para vocês, tá? A ideia clara e precisa que se faça da vida futura proporciona inabalável fé no porvir. Então, quanto mais clara, quanto mais precisa a minha ideia, o meu entendimento da vida futura, e aqui eu preciso trazer um esclarecimento, quase que eu esqueço. O que Allan Kardec está chamando de vida futura, você e eu chamamos de imortalidade da alma. A continuação da vida pós-morte física ou pós-morte do corpo. Então, guarda essa informação, porque para estudar o pensamento e a obra de Allan Kardec, ela é extremamente importante. O que Kardec chama de vida futura, nós costumamos chamar no meio espírita de imortalidade da alma. Então vamos voltar para o texto agora. Ó.
A ideia clara e precisa que se faça da vida futura proporciona inabalável fé no porvir. Então, quanto mais clara e mais precisa a minha ideia, o meu entendimento da vida futura, da imortalidade da alma, maior a minha fé no futuro. Quanto mais eu entendo como a imortalidade funciona, maior a minha fé no porvir. O que já nos faz pensar no quê? Que o nosso desespero frente a determinadas perspectivas, a morte física, por exemplo, ela advém, né, esse desespero, ele advém do quê? Ele é consequência do quê? Da falta de entendimento da imortalidade da alma. Então começa a pensar se nós, sendo espíritas, estudando a imortalidade da alma, já fortalecemos a nossa fé ao ponto de confiarmos na imortalidade da alma, de entendermos a imortalidade da alma, de forma que a nossa fé está se tornando tão inabalável assim. Vamos começar a pensar na nossa vida, né? Trazer todos esses textos para a nossa vida e aplicá-los a nós mesmos, né? Que é o objetivo real, verdadeiro da doutrina espírita. Não é ficar entendendo, decorando esses textos para nada, e sim para colocá-los em prática, quando a vida nos convidar ao testemunho da fé, da honestidade, dos valores morais que nós aprendemos no dia a dia das atividades espíritas. Então, quanto mais clara e mais precisa a minha ideia da vida futura, quanto mais eu entendo a vida futura, traduzindo, né? Quanto mais eu entendo a imortalidade da alma, mais robusta, mais inabalável se torna a minha fé no porvir. Presta atenção agora. Fé que acarreta enormes consequências sobre a moralização dos homens. Então, o desenvolvimento dessa fé robusta, pautada no entendimento da vida futura, altera de forma significativa, segundo esse texto, a moralização de todos nós. Vamos ver o porquê. Porque muda completamente o ponto de vista sobre o qual encaram eles a vida terrena. Então, quanto mais eu me esclareço sobre a vida terrena, quanto mais eu me esclareço sobre a vida física e, por consequência natural, sobre todas as dificuldades que nós enfrentamos aqui nesse tal de plano físico, nesse tal de mundo físico, mundo material, enfim, pode chamar quanto você quiser, como você quiser. Quanto mais a gente entende como é que funciona a lei de Deus, a justiça de Deus, com mais tranquilidade a gente consegue encarar as dificuldades da vida física. Quanto mais eu entendo a imortalidade da alma, fatalmente mais eu vou entender e praticar o paradigma da imortalidade e vou me afastar do paradigma materialista. Mas não confunda. Porque quando eu falo em paradigma da imortalidade, paradigma materialista, talvez a gente seja levado a pensar assim, eu sou espírita, então provavelmente eu estou vivendo pelo paradigma da imortalidade, eu sei que a alma é imortal, a gente vai chegar a algumas conclusões até o final do nosso bate-papo. Então, não se surpreendam se a gente descobrir que não é bem assim que a coisa funciona, para a maioria de nós, que abraçamos a fé espírita, que somos abraçados por essa doutrina extraordinária, mas modificamos muito pouco ou quase nada na conduta do nosso dia a dia. Vamos lá. Como é que isso funciona? Como é que eu consigo entender a diferença que o paradigma da imortalidade vai fazer na minha vida? Vamos ao texto. Olha o paradigma da imortalidade.
Para quem se coloca pelo pensamento na vida futura, que é indefinida, na verdade esse termo não define bem o que Allan Kardec quis dizer, não é indefinida, é infinita, porque a alma é imortal, a vida da alma não acaba. Então, para aquele que se coloca pelo pensamento nessa tal de vida futura, que é infinita, que não acaba, ele continua. A vida corpórea se torna simples passagem. Então, olha que interessante, gente. O dia que a gente tiver absoluta certeza da imortalidade da alma, que a gente não vai deixar de existir, que a gente só vai perder o corpo, que a gente não vai para o inferno, boa notícia, mas também não vai para o céu, péssima notícia. E não vai para o purgatório também, porque se não existe um, não existe o outro, não existe o intermediário, fiquem tranquilos quanto a isso. Quando a gente tiver absoluta certeza da continuidade da vida e do progresso, a gente vai enxergar cada uma das encarnações como pequenos momentos. Breve, na linguagem de Allan Kardec, breve passagem. E aí vem um entendimento que pode clarear muito e facilitar muito para a gente, porque se a vida física, se a encarnação é uma passagem, é um momento, tudo que nos acontece dentro da encarnação é o quê? É menor do que o momento. Então, quando a gente conseguir construir essa certeza, o nosso coração, ele se apazigua. Porque embora nós sejamos, como dissemos, espiritualistas, no nosso caso, espíritas, muitos de nós ainda vivem no desespero, com medo de não dar tempo de conseguir isso, não dar tempo de ter aquilo, não dar tempo de fazer aquilo outro. E quando a gente entende definitivamente o que o Espiritismo nos ensina, a gente já não tem mais esse desespero e essa preocupação. Porque a gente sabe que aquilo que não deu tempo de fazer na encarnação, nós temos a imortalidade pela frente para fazer. Só que nesse ponto eu costumo fazer um comentário, gente, para não gerar confusão, para não gerar dúvida, tá? Quando a gente diz assim, eu tenho todo o tempo que eu preciso para fazer, né? Se não der tempo de fazer nessa encarnação, eu tenho todo o tempo do mundo para fazer, eu não estou dizendo que a gente possa ser irresponsável a ponto de dizer isso, né? E muitas vezes a gente diz, né? Na próxima encarnação eu resolvo. Não é isso que nós estamos dizendo. Isso é irresponsabilidade, isso é abandonar a sua responsabilidade. Isso é desistir de tentar. E se você desiste de tentar, primeiro, você praticamente desiste de conseguir. E, naturalmente, quem desiste de tentar, desiste de aprender com a experiência. Então, nós não temos esse direito. Então, não confunda conceitos. Não foi isso que nós dissemos. Agora, aquilo que não der tempo de fazer, esse é o conceito que a gente quer passar, aquilo que, no atropelo da vida, a gente vai tentar de um jeito, vai tentar de outro, não consegue aqui, não consegue lá, não consegue de um jeito, não consegue do outro, o que é diferente de negligenciar. Nós temos quantas encarnações nós precisarmos para continuar o desenvolvimento, o aprendizado e o progresso. Porque até onde eu sei, Deus usa o tempo. Deus não usa a violência. Então, quando a gente enxerga a vida, voltando para o texto, né, como uma breve passagem, tudo que acontece dentro da vida física, por consequência, todas as dificuldades, e não são poucas, a gente sabe disso, elas se tornam menores do que a passagem. Aí Kardec usa uma metáfora bonita. Ó. Breve estada num país ingrato. Breve, né, curta, estada, né, passar um tempo, num país ingrato. É uma metáfora bonita, porque imagina que você viajou, seja qual for o motivo, para um país ingrato. Vou traduzir. Para um país difícil. Idioma difícil,
clima muito diferente daquele que a gente está acostumado, comida muito diferente daquela que a gente está acostumado, e lá, evidentemente, nós vamos enfrentar dificuldades. Por quê? Porque a gente tem dificuldade para comer, a gente tem dificuldade para viver naquele clima diferente. Imagina a gente acostumado no Brasil, aí, uma média de 28, 30 graus, né, um estado pelo outro, e vai viver num país cuja média é 0 grau. No verão, 10 graus. Então, no verão, mais frio do que a maioria dos estados brasileiros. Alimentação difícil, idioma difícil. Então, é essa metáfora que ele está fazendo. Ó. Breve estada num país ingrato. Mas por que breve estada? É aqui que está o segredo para você entender o texto. Nessa situação em que a gente está num país difícil, né, sofrendo por causa da alimentação, por causa do clima, por causa do idioma, o que a gente pensa? Daqui a X tempo, 1 mês, 2 meses, 3 meses, enfim, eu vou voltar para casa. Então a gente se consola, a gente se fortalece, porque pensa nisso. Mais cedo ou mais tarde, já, o mais rápido possível, eu volto para casa. E você sabe, eu também sei que a nossa casa é o chamado mundo espírita, né? Repito, alguns vão chamar de plano espiritual, enfim, agora não vem ao caso. E se você tiver essa dúvida, dá uma olhada na questão 85, se eu não estiver enganado, do Livro dos Espíritos, porque Allan Kardec nos diz, pergunta aos espíritos, né? Qual dos dois mundos, o mundo físico ou o mundo espírita, o mundo material ou o mundo espírita, é o principal na ordem das coisas? E os espíritos responderam para ele que é o mundo espírita, o mundo espiritual, o plano espiritual, porque ele preexiste e sobrevive a tudo. Preexiste quer dizer o quê? Nós viemos de lá. Sobrevive quer dizer o quê? Nós vamos voltar para lá. E aconteça o que acontecer aqui no plano físico. Guerra, pode acontecer o que quiser. Nada afeta o mundo espírita. Repito, nada afeta o mundo espírita. Então pode ter guerra nuclear, claro, a gente quer que isso aconteça, é óbvio. Mas ainda que tenha, o plano espírita, o mundo espírita, mundo espiritual, repito, pode chamar aí como você quiser, não é afetado em nada. Então ele é o mundo normal primitivo, essa é a linguagem que Allan Kardec usa. Humberto, boa noite. Tânia, boa noite. Esse é o termo que Kardec usa, né? O mundo normal primitivo. Essa é a volta para casa. Mas por que a encarnação é chamada de breve estada num país ingrato? Porque a encarnação é difícil. É aqui que a gente precisa entender bem o pensamento de Allan Kardec, gente. O espírito prefere estar desencarnado. Por quê? Porque ele não tem as limitações da matéria. Se nós estivéssemos desencarnados, nós não precisaríamos estar conversando pela internet. Computador, câmera, mouse, microfone, conexão de internet, plataforma aqui do StreamYard, nada. Pela velocidade do pensamento, nós nos reuniríamos onde nós quiséssemos, qualquer lugar do planeta, em qualquer país, nós nos reuniríamos, faríamos esse bate-papo pelo pensamento, sem a necessidade de palavras. Veja, eu estou aqui tendo ideias, vamos dizer assim, e procurando as palavras mais adequadas para expressar as minhas ideias. Se estivéssemos desencarnados, não teria nada disso. Um pensa, o outro capta e já interpreta. É aqui no plano físico que nós temos essas limitações. Então, a metáfora é bonita por causa disso, né? Porque o plano físico, ele é difícil, ele nos limita. O corpo, ele se desgasta, ele fica doente, ele machuca, ele sente dor, ele sente desconforto. Se você come demais, come de menos, dorme mal à noite, tudo isso faz a gente levantar no outro dia, assim, se sentindo mal. Então, olha que interessante, né? São desequilíbrios da matéria que afetam o comportamento da alma. Se estivéssemos desencarnados, não estaríamos passando por nada disso. Dá um retorno para mim aí, gente, quem está no chat aí, por gentileza. Tá claro?
Estou me fazendo compreender nas ideias? Dá um feedback para mim aí, por gentileza, quem estiver no chat, participa comigo aí, se tiver pergunta também, e se eu souber responder, claro, gosto dessa interação, né? Saber se as pessoas estão compreendendo o que nós estamos dizendo. Peço desculpas aí pelo barulho do trânsito, né? Estou aqui no 6º andar, mas mesmo assim o barulho é alto, não tem como evitar, infelizmente. Dá um retorno para mim enquanto vocês puderem, tá claro as ideias? Estou me expressando corretamente? Na opinião de vocês, falei alguma bobagem? Querem fazer alguma pergunta? Enquanto vocês vão aí escrevendo o que vocês pensam, eu vou seguindo aqui para não perder muito tempo da nossa live. Perder não, dedicar muito tempo da nossa live a essa interação de vocês, mas havendo necessidade, eu volto para o chat para a gente conversar, tirar dúvidas, interagir, enfim, que eu particularmente gosto muito dessa interação, tá? Então veja que essa metáfora de Kardec, né, breve estada num país ingrato, é uma metáfora muito boa, né, para exemplificar e entendermos que a gente fica muito mais tempo no plano espiritual do que aqui. Que espírito, na verdade, ele gosta da encarnação enquanto ele está aqui, por causa do materialismo do nosso comportamento, mas espírito, na real mesmo, ele não gosta de estar encarnado, porque a matéria limita, né? A matéria prende a gente precisa de se deslocar, carregar peso, né, que é o peso do corpo físico, se for longe vai precisar de um veículo para nos levar, porque, né, difícil carregar muito peso por tanta distância, tanto tempo, né? Tudo isso nos limita bastante. Então vamos seguindo aqui, texto de Kardec. As vicissitudes e tribulações, né, dificuldades, sofrimentos da vida física, não passam de incidentes que ele suporta com paciência por sabê-las de curta duração, devendo seguir-lhes um estado mais ditoso, devendo seguir-lhes um estado mais feliz. Então veja que essa perspectiva, né, e aqui eu preciso trazer um comentário lá de trás que eu acabei esquecendo de fazer, porque ele falou assim no começo, né? Para aquele que se coloca pelo pensamento na vida espírita que é indefinida. Por que pelo pensamento, gente? Por que pelo pensamento? Porque o objetivo aqui é a gente estar encarnado, mas não viver como matéria. Estar encarnado, aprendendo a viver como espírito imortal. Pelo pensamento quer dizer o seguinte, eu não posso provocar o meu retorno ao mundo espírita, que seria o atentado contra si mesmo, né? Não quero usar o termo que corresponde a essa ideia, porque eu posso aí dar uma complicada no canal do Centro Espírita Zilda Gama. Óbvio que eu não quero fazer isso. Mas eu tenho que pensar como alma, agir como alma, embora esteja encarnado. Mas não posso tirar a minha vida física. Não posso tirar a minha vida física. Porque aí eu caio num problema, né? Eu caio cometo um crime frente à lei de Deus. Tá? Então é por isso que é pelo pensamento. É estar encarnado pensando como alma e dependendo cada vez menos de matéria, né? Cada vez menos do que está acontecendo aqui no plano físico, fazendo com que essas realidades do plano físico nos desequilibrem cada vez menos. Agora vamos para o paradigma materialista. Esse é o paradigma da imortalidade, ou seja, eu estou encarnado, mas me enxergo como uma alma imortal e a vida física é um momento. Então, eu sei que eu sou uma alma, não sou um corpo, que a vida normal, primitiva, grande Mingo, boa noite, bem-vindo, que a vida normal, o mundo normal primitivo é o mundo dos espíritos, a vida verdadeira da alma é a vida espírita, não é a vida material, que carregar corpo é momento,
é um estado momentâneo para todos nós. Então a gente começa a mudar o nosso comportamento pautado nessa ideia. Agora vamos ver o paradigma materialista, ou seja, quem vive como matéria. E aqui a gente vai se encaixar. Mesmo sendo espiritualistas, espíritas, acreditando na imortalidade da alma, mas talvez essa crença não tenha alterado ainda o nosso comportamento. Kardec diz assim: pelo simples fato de duvidar da vida futura. O que é duvidar da vida futura, gente? É não ter certeza. É fazer da vida futura uma crença, mas ainda não uma certeza. O homem, espírito encarnado, dirige todos os seus pensamentos para a vida terrestre. Sem nenhuma certeza quanto ao porvir, dá tudo ao presente. Oi, Magda, boa noite, bem-vinda. Dá tudo ao presente. O que é o presente? A vida física. Então, por não ter certeza ainda com relação à imortalidade da alma, a gente vive para a conquista da matéria. A gente continua vivendo como almas que podem morrer a qualquer momento, como matéria que pode morrer a qualquer momento, e morrendo a qualquer momento, talvez não dê tempo de conquistar isso, talvez não dê tempo de comprar aquilo, talvez não dê tempo de fazer tal coisa. E qual que é a importância disso, meu querido amigo, minha querida amiga? Você e eu somos espiritualistas, no nosso caso, espíritas, a gente sabe que a alma é imortal, mas mais alguém além de mim se identificou com essa ideia? Né? A gente é espírita, é espiritualista, mas em termos de descrição, a gente se identifica muito mais com o paradigma materialista do que com o paradigma da imortalidade. Coloca aí no chat para mim. Quem se identificou mais com o paradigma materialista do que com o paradigma da imortalidade, escreve aí no chat. Eu. E aí eu vou pedir aí pro Johanno não colocar na tela, porque senão nós vamos expor as pessoas aí e o pessoal vai ficar meio bravo. Aqueles que, assim como eu, se identificaram muito mais com o paradigma materialista, ou seja, eu sei que eu sou imortal, mas continuo vivendo aqui no desespero e na ansiedade de quem pode morrer e não dá tempo de fazer isso, de ter aquilo, de conquistar não sei o que ou não sei quem. E por que isso é importante, gente? Porque a gente chega à conclusão de que nós temos conhecimento de mortalidade, mas não temos consciência de mortalidade. Porque a consciência de mortalidade, ela é uma certeza que faz com que essa certeza altere o nosso comportamento. Então a gente não fica falando que é imortal, a gente vive como alguém imortal. Porque a certeza da imortalidade, ela muda o comportamento. Por enquanto não houve, pelo menos para mim, e alguns já colocaram eu aqui, e eu vou pedir de novo, não coloca na tela, pelo amor de Deus, para não expor as pessoas. Pelo menos para mim e para alguns aqui que se comunicaram, que se manifestaram aqui na tela, a imortalidade, ela é uma crença. E como toda crença, talvez não altere o nosso comportamento. Então veja que possivelmente a imortalidade talvez ainda não tenha se tornado uma certeza. Então o nosso comportamento não mudou. A gente sabe que é imortal, mas não vive como alguém imortal. E é aí que está o grande problema. A gente vai aprender, a gente vai amadurecer enquanto espírito imortal, enquanto alma, usando um termo que o meio espírita gosta, a gente vai progredir quando a imortalidade for uma certeza.
porque aí o comportamento muda. Aí a gente começa a pensar enquanto alma, né? Começa a pensar como espírito imortal. E aí a gente vai se desprendendo dessa necessidade de matéria em todos os... Ah, puseram na tela, Vera? Eu não vi. Não tem problema, é só uma brincadeira. E aí a gente vai se desprendendo de toda essa dependência que talvez nós tenhamos. Em alguns aspectos, eu particularmente tenho com relação à matéria. E aí a gente consegue dar um salto na escala espírita. Porque Kardec não nos diz, vamos nos lembrar aqui da escala espírita, né? Kardec não nos diz que o espírito de terceira ordem, a matéria sobrepuja o espírito. E no 107, a descrição da segunda ordem, o espírito sobrepuja a matéria? O que significa o espírito sobrepujar a matéria? O cidadão está encarnado, mas vive como alma. Então ele não vive para a matéria. O espírito ganha a briga com a matéria. No nosso caso ainda não dá. Então nós precisamos dessa construção da certeza da imortalidade da alma, para que a imortalidade se torne uma certeza, um valor, e não apenas uma crença. E com isso a gente passa a se comportar como almas, embora estejamos encarnados, né? Viver no mundo sem pertencer ao mundo. Beleza, gente? Johanna, meu querido amigo, obrigado pelo convite, obrigado pelo carinho. Queridos aí que se manifestaram, ou se comunicaram no chat, obrigado pelas participações. Dona Maria, obrigado pelo carinho. Valeu. Ô, meu querido André, nós só temos a agradecer por essa exposição maravilhosa, nos fazendo refletir. Realmente, você colocou o ponto aí certinho quando você diz, nós ainda estamos no ponto de vista mais material do que espiritual, não é? Mas isso é um alerta para que a gente modifique esse pensamento. E cada vez que se estuda a doutrina espírita, a gente tem a convicção de que realmente nós precisamos pensar mais na imortalidade da alma. Você foi esplêndido, maravilhoso na exposição. Nós só temos a agradecer. Então, nós convidamos nossos amigos que nos acompanham para a prece final. Senhor Jesus e Deus, nosso Pai de amor e bondade, nós te agradecemos, Senhor, por esses momentos de aprendizagem que só enriqueceram a nossa alma e nos dá a certeza de que o caminho a seguir é o caminho que Jesus traçou, que ele viveu esse caminho para que nós também seguíssemos. Agradecemos, Senhor, a inspiração com que nosso irmão conseguiu nos trazer o seu trabalho, nos fazendo refletir sobre a necessidade do nosso pensamento, das nossas ações estarem seguindo esse objetivo, pensamento na imortalidade da alma. Obrigado, Senhor. Que a sua bênção se estenda a todos nós, encarnados e desencarnados, e que possamos sempre viver de acordo com a sua lei. Assim seja, graças a Deus. Meu querido André, que Deus te abençoe, e esse abraço nosso, de muito carinho.